Imagine ser condenado à morte, sabendo que em poucas horas sua vida será tirada. O medo, a ansiedade, e então, no último segundo, algo inacreditável acontece. Você escapa da execução. Parece ficção, mas essa é a realidade de algumas pessoas que sobreviveram à pena de morte de maneira impossível. Rommel Broom. Não é certo desejar a morte de alguém, mas quando Rommel foi condenado a morrer por injeção letal, muita gente achou que ele merecia. Rommel nasceu em 4 de junho de 1956 e, desde cedo, já se envolvia em crimes. Ele começou com pequenos furtos, depois passou a roubar carros e cometer assaltos. Com o tempo, Rommel se tornou ainda mais violento. Em um de seus piores crimes, ele atacou uma menina de 12 anos que cuidava de sua sobrinha. Mais tarde, cometeu o mesmo crime contra outra menina de 14 anos, mas dessa vez, acabou tirando a vida dela. Finalmente, a justiça o alcançou, e ele foi condenado à morte. No dia da execução, no entanto, aconteceu algo muito estranho. Os médicos não conseguiam encontrar uma veia para aplicar a injeção letal. Durante 2 horas, tentaram várias vezes, usando agulhas sem sucesso. Em certo momento, segundo o advogado de Rommel, um médico chegou a espetar uma agulha no osso dele enquanto ele se contorcia de dor. Por causa disso, a execução foi adiada, e os advogados de Rommel tentaram cancelar a sentença. Embora o pedido tenha sido negado, a data para a nova execução foi adiada para 2022. Porém, antes que isso pudesse acontecer, Rommel morreu em 2020 devido a complicações da Covid-19. Ironicamente, ele acabou enganando a morte mais uma vez, mas dessa vez, morrendo de causas naturais. Willie Francis. A história de Willie Francis é um triste exemplo de como o racismo e a falha do sistema de justiça podem transformar vidas de forma trágica e irreparável. Em 1944, o assassinato de Andrew Thomas, um farmacêutico da Louisiana, ficou sem solução por 9 meses até que Willie fosse preso no Texas por outro crime. A polícia alegou que ele estava com a carteira da vítima, mas as evidências que poderiam comprovar sua inocência nunca foram apresentadas no julgamento. Ao longo do processo, ficou claro que o caso estava imerso em preconceito racial. No dia marcado para sua execução, Willie foi amarrado à cadeira elétrica. Porém, devido ao estado de embriaguez do oficial encarregado de preparar a execução, a cadeira foi mal ajustada. E em vez de matá-lo, a eletricidade causou terríveis queimaduras em seu corpo. Em meio a gritos de dor, Willie foi retirado da cadeira, mas o erro não foi suficiente para interromper o ciclo de injustiça. Após apelar por sua liberdade, seu pedido foi negado, e 1 ano depois, aos 17 anos, Willie foi reexecutado até a morte. A história de Willie Francis é uma triste lembrança das falhas do sistema e do impacto devastador do racismo na vida de um jovem inocente. Mulher que sobreviveu à pena de enforcamento. No século XVII, as mulheres eram frequentemente vítimas de injustiças jurídicas, principalmente para aquelas que não pertenciam classes altas. E uma das histórias mais notáveis de resistência veio de Anne Green, uma mulher que, por ironia do destino, sobreviveu à própria execução. Anne era uma serva doméstica que trabalhava para uma família rica na Inglaterra. Sua vida mudou completamente quando ela engravidou do neto de seu patrão. O bebê nasceu morto, um evento trágico e devastador para qualquer mãe. No entanto, a sociedade da época, em sua hipocrisia, não compreendeu a dor de Anne e, em vez de demonstrar compaixão, a acusou de infanticídio. A morte do bebê foi considerada um crime terrível. E, como resultado, Anne foi condenada à morte por enforcamento, um destino comum para mulheres acusadas de crimes graves. O que aconteceu em seguida, porém, desafiou completamente as expectativas. Quando Anne foi enforcada, sua morte foi considerada certa, mas os médicos que examinaram o corpo logo perceberam algo estranho. O pulso de Anne ainda batia, o que indicava que ela estava viva. Em uma tentativa desesperada de salvar sua vida, os médicos realizaram um procedimento inusitado para a época. Administraram um enema de fumo de tabaco, uma técnica popular no período que se acreditava ser eficaz para reanimar pessoas aparentemente mortas.
Para a surpresa de todos, Anne reagiu ao tratamento e, contra todas as probabilidades, voltou à vida. Sua sobrevivência foi vista como um milagre, e o juiz que havia decretado sua execução, ao presenciar esse acontecimento, acreditou que era um sinal divino de sua inocência. A decisão foi então tomada. Anne seria libertada e sua sentença foi revogada. Embora a justiça tenha sido feita, o impacto emocional e psicológico dessa experiência foi profundo. Anne não apenas escapou da morte, mas seguiu em frente com sua vida. Ela casou-se, teve filhos e construiu uma nova história para si. Como recordação de sua experiência extraordinária, Anne guardou o próprio caixão, um lembrete permanente de sua segunda chance na vida. William Duell. Em 1740, um jovem de 17 anos chamado William Duell passou por uma experiência assustadora e inesperada. Ele foi condenado à morte na Inglaterra por participar de um assalto contra uma mulher chamada Sarah Griffin. A execução aconteceu em 24 de novembro de 1740, quando William foi enforcado junto com outros 4 condenados em Tyburn, um local famoso por execuções. O carrasco parecia determinado a garantir que William estivesse realmente morto, deixando o corpo pendurado por cerca de 20 minutos. Naquela época, era comum que os corpos de pessoas enforcadas fossem levados para escolas de medicina, onde estudantes aprendiam cortando e estudando esses corpos. O corpo de William foi levado para um desses lugares, colocado sobre uma mesa e preparado para ser dissecado. Mas algo inesperado aconteceu. O estudante responsável pela dissecação notou que William estava respirando, embora lentamente. Em pouco tempo, a respiração do jovem ficou mais forte, e depois de 2 horas ele já estava sentado, vivo e consciente. Mais tarde, naquela noite, William foi levado de volta para a prisão. Nos dias seguintes, ele mostrou não lembrar nada do enforcamento, como se nunca tivesse acontecido. Quando o público soube de sua sobrevivência, houve muitos protestos pedindo que ele fosse libertado. Por fim, as autoridades cederam à pressão popular e William foi enviado para Boston, nos Estados Unidos, onde viveu até os 85 anos. A história de William Duell é lembrada como um exemplo surpreendente de alguém que escapou da morte e teve uma segunda chance de viver sua vida. John Babington Lee. 2 coisas podem ser verdadeiras sobre uma pessoa, e no final do século XIX, John Babington Lee não foi exceção. Por um lado, John era um veterano de guerra, tendo servido na Marinha Real Britânica. Por outro, ele se tornou um ladrão experiente depois da aposentadoria. Infelizmente para ele, sua escolha de aposentadoria também lhe custaria a vida. Em 1885, o empregador de John foi encontrado morto, esfaqueado. John era o único homem na casa e tinha um corte suspeito no braço, além de uma reputação já duvidosa. Então, em vez de um julgamento adequado, que muitos ainda acreditam que o teria considerado inocente, John foi enviado para a forca. No entanto, no dia de sua execução, tentaram fazer John se enforcar 3 vezes, e em cada uma dessas 3 tentativas, a porta da armadilha na forca se recusou a abrir. Mesmo depois de verificarem e tentarem sem ele, e funcionou, o momento em que ele foi colocado novamente na forca, ela parou de funcionar. Eventualmente, todos os presentes começaram a sentir que estavam participando de um experimento de tortura mental. O médico responsável se cansou e se recusou a continuar. E a sentença de John Lee foi finalmente comutada para uma sentença de prisão perpétua. Após anos e anos de apelos, ele foi finalmente libertado em 1907. Zoleka Kadkoda. Em uma sociedade sem leis, a sociedade desmoronaria e é por isso que elas existem, para manter a ordem. Contudo, existem algumas leis que simplesmente não deveriam existir. E no Irã, uma dessas leis afetou uma jovem de 20 anos chamada Zoleka Kadkoda, em 1997, quando foi acusada de adultério e condenada à morte por apedrejamento. O processo de apedrejamento é bastante macabro. Exige que a vítima seja enterrada até a cintura antes de ser atingida por pedras. No entanto, no meio da execução, membros da vila de Zoleka invadiram o local e exigiram que parassem. Nesse momento, Zoleka já não se movia e foi considerada morta. No entanto, quando foi levada para o necrotério,
ela começou a respirar novamente e foi levada ao hospital. Zoleka sobreviveu e, com o tempo, se recuperou completamente. Um apelo por anistia foi apresentado em seu nome para conceder-lhe um perdão total. Eventualmente, após protestos internacionais, as autoridades iranianas cederam e informaram à Anistia Internacional que a sentença de morte contra Zoleka Kadkoda havia sido suspensa e ela foi liberada em 26 de novembro de 1997. Venceslau Mogel. A história de Venceslau Mogel é de arrepiar. Durante a Revolução Mexicana, no início do século XX, Venceslau, um simples soldado, foi capturado pelo exército mexicano e condenado à morte por fuzilamento, sem direito a julgamento. Nessa época, a execução era feita por um pelotão de 10 atiradores. 9 atiravam no corpo, e o 10º mirava direto em um órgão vital, garantindo que o condenado realmente não sobreviveria. Quando chegou a vez de Venceslau, o 10º disparo acertou sua cabeça. Tudo indicava que ele estava morto. Mas, surpreendentemente, ele não estava. Com uma coragem quase impossível de imaginar, Venceslau fingiu estar morto até que os soldados fossem embora. Depois, arrastou-se, cheio de dor, até uma igreja a 3 quarteirões, onde recebeu ajuda e conseguiu sobreviver. O tiro deixou marcas permanentes em seu rosto, mas ele não só sobreviveu, como viveu por mais 60 anos, falecendo apenas aos 85 anos. Número 1. Doyle Hamm. A história de Doyle Hamm é um exemplo de como nem sempre a injeção letal, considerada o método mais humano de execução, funciona dessa forma. Desde o começo, sua vida não foi fácil. Nascido como o 10º de 12 filhos, Doyle cresceu cercado pelo crime. 6 de seus irmãos já tinham sido presos antes mesmo de ele aprender a andar, e seu pai também era um criminoso. Era quase inevitável que ele seguisse o mesmo caminho. E foi o que aconteceu. Em 1987, após um roubo que deu errado e terminou na morte de um homem, Doyle foi condenado à morte com apenas 20 anos. Na época, a execução por eletrocução era o método usado no estado de Oklahoma. Mas o processo foi adiado por anos, devido a apelos e mudanças nas leis. Com o tempo, a eletrocução foi descontinuada e a injeção letal tomou seu lugar. O problema? Doyle agora estava gravemente doente, lutando contra um câncer. Seus médicos avisaram que, por causa dos tratamentos e medicamentos, ele tinha veias frágeis e seria quase impossível aplicar a injeção. Mesmo assim, o Estado não se importou. No dia da execução, uma equipe passou quase 3 horas tentando encontrar uma veia. Eles perfuraram suas pernas, tornozelos e virilha, o que lhe causou um sofrimento indescritível. No fim, a execução foi suspensa pouco antes da meia-noite, quando o prazo para realizar a sentença expirou. A tortura que Doyle sofreu trouxe uma nova luz sobre seu caso, e finalmente sua sentença de morte foi mudada para prisão perpétua. Ele passou seus últimos anos na prisão, onde morreu aos 64 anos devido às complicações do câncer. A história de Doyle revela o quão brutal e falho pode ser o sistema de execução e como, muitas vezes, ele acaba acrescentando ainda mais dor a uma vida já marcada pelo sofrimento. E assim encerramos nossa lista de histórias inacreditáveis de pessoas que sobreviveram à pena de morte, desde execuções que falharam repetidamente até situações em que o condenado foi salvo de maneiras improváveis. Esses casos nos fazem questionar até onde o destino pode interferir. Seja por coincidência, sorte ou pura resistência, todos esses sobreviventes desafiaram o que parecia ser o fim inevitável. Qual desses casos mais surpreendeu você? Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de dar um like se gostou do vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inacreditáveis como essas.